Muito boa tarde a todos. Em nome do Sr. Reitor do Santuário de Fátima, Padre Carlos Cabecinhas, damos-vos a todos os mais cordiais boas-vindas a este encontro na Basílica, a quarta edição deste ano litúrgico. Ano litúrgico tem por seu tema dar graças por peregrinar em igreja e por isso hoje temos na primeira parte a palestra pelo Dr. Pedro Valinho, atual diretor do Departamento para o Acolhimento aos Peregrinos do Santuário de Fátima, que nos vai apresentar uma palestra sobre Francisco Marto, peregrinação interior. Muito boa tarde a todos e a todas, queridos amigos, queridos peregrinos. Francisco Marto, peregrinação interior. Que me seja dado falar deste menino de Deus nesta circunstância particular da minha vida, só o posso ler como uma feliz bênção. Não exagero se digo que o Francisco foi a minha porta de entrada em Fátima. A figura deste rapaz, escondido entre as linhas das memórias da irmã Lúcia, foi o que me converteu da suspeita com que do alto da minha edificação teológica lia e desconsiderava o acontecimento de Fátima. Foi o apagamento deste menino que, melhor do que tudo mais, me fez notar aquilo que eu viria depois a repetir vezes sem conta, para que não me esqueça nunca, que Fátima não traz coisa nova. Fátima traz a boa nova. Foi o Francisco quem no silêncio me ensinou que o que na Cova da Iria lhe aconteceu a ele, à sua irmã e à sua prima, em 1917, foi uma Lectio Divina que a Igreja haveria de rezar na história do seu compromisso com o Reino. Que peregrino foi Francisco Marto? Por algum motivo, talvez por a vida do Francisco ser a de um menino simples e tão igual à de tantos meninos, mesmo se tão diferente, a pergunta sobre a peregrinação do Francisco sugere-me um mapeamento da geografia íntima da vida cristã. Perguntar sobre a peregrinação do Francisco é perguntar-me também sobre a minha peregrinação e sobre os passos do caminho interior daqueles que assumem que nada os identifica melhor, nem a raça, nem o sexo, nem a cultura, nem a geografia e as suas fronteiras, do que viver por Cristo, com Cristo e em Cristo. Desconfio das mais comuns definições de peregrinação, dessas que fazem do ato de peregrinar uma viagem a um lugar santo por devoção ou promessa, que a classificam certamente por influência de um imaginário literário de outros tempos, como uma excursão por lugares longínquos ou considerados exóticos, ou que a tratam até de forma figurada como uma viagem longa e cansativa. Se corremos as páginas de um dicionário, é isto que ali se diz ser a peregrinação. Para mim, peregrinar é abeirar-me de Deus. É um desejo irreprimível do colo materno que Deus oferece. É um querer voltar para os braços de minha mãe, como diz a canção em tom de saudade. Sim, peregrinar é um ato de saudade. O que este menino do interior, Francisco, ensina é que peregrinar na fé é caminhar por dentro,
ao encontro do olhar silencioso que fez repousar sobre ele a sua amizade. Sabemos bem que quando se peregrina não são os pés que merecem maior cuidado, mas o coração. O caminho que conta, as curvas e contracurvas, os obstáculos, os recuos e os atalhos, os tropeços e as quedas, os calos, as bolhas e as feridas, a coragem e a esperança, o reerguer, o olhar em frente, o avançar, são etapas de um caminho que deixa marcas nessa pele interior que diz a identidade do homem de uma forma mais profunda do que qualquer exterioridade. O peregrino sabe que a peregrinação não se mede ao quilómetro. Aliás, o quilómetro não é a unidade de medida apropriada para o que quer que seja na vida interior. Quantos quilómetros não terá feito a Marta do Evangelho para fazer tudo quanto agradasse ao Mestre, apenas para dele escutar que o essencial escapa à tarefa multiplicadora de afazeres? É a Maria do Evangelho, aquela que se senta aos pés de Jesus, aquela que encontra o colo materno, aquela que tem saudades do futuro de Deus, quem peregrina de facto. Que peregrino foi Francisco Marto? Posso talvez apontar 3 etapas da sua peregrinação, mas não como quem espera ter encontrado a matemática da fé, nem como quem faz o elogio do herói, mas como quem se deixa comover visceralmente pela entrega total de uma vida toda à ternura de Deus, como quem deseja ser movido pela mesma audácia. E a primeira etapa, e na verdade é a única etapa para o Francisco, eu diria essa primeira etapa assim: iniciar prostrado. A princípio é simples, é o espanto que cega como a luz do sol. É simples porque não é tarefa nossa. Somos visitados. O Francisco foi visitado. Na verdade, tudo o que vale a pena na vida começa assim, num encontro gratuito e iluminado, numa visitação que leva ao espanto e que nos ofusca ao ponto de aí em diante, nada vermos senão essa luz. É talvez a experiência dos enamorados. É impossível pensar-se noutra coisa que não seja o parceiro do namoro. Naquele dia de primavera de 1916, o Francisco olhava essa figura angélica tão bela e ouvia sair dos seus lábios o som de um silêncio que o cativou. Era a luz quem lhe falava em silêncio, com palavras que não se dizem, que não se podem dizer nunca, como dirá, aliás, este menino profeta. Como se pode dizer Deus? Como é Deus? Soubesse eu fazer desta pergunta, exclamação, o refrão do meu silêncio orante, e não mais deixaria de me sentir visitado pelo abraço de Deus. Para o Francisco, aquele encontro foi como que o dia do seu nascimento. Foi um nascer de novo, um nascer do alto. É como se a sua vida toda fosse aquele encontro. Diz-se que os místicos vivem assim, suspensos no agora de Deus, sedentos na fonte em que se saciam. Assim também o Francisco. E nem foram precisas palavras. O Francisco é convocado no silêncio e é no silêncio que o Francisco invoca. Mas o seu recatado pensar em Deus, como ele gostava de chamar aos momentos de intimidade com o amigo escondido, não é para ele uma disciplina de silêncio imposta por um qualquer imperativo. É antes a orientação da sua vida toda para aquela amizade primeira que o cativou. Porque ele não sabe já ser de outra forma. Como poderia ele ser de outra forma se vivia suspenso no desejo de Deus?
é a prostração de um anjo, isto é, a prostração de Deus, quem lhe ensina toda a beleza do Deus de todas as surpresas. Talvez seja isto o que os teólogos chamam de kenose. A hagiografia, essa ciência que estuda a santidade, habituou-nos a procurar na vida dos santos o momento da sua conversão, esse instante quase mágico da transformação radical do convertido, como se a santidade se medisse como se mede o resultado de um método inovador de emagrecimento, comparando a radical diferença entre um antes e um depois. Não faltam exemplos de histórias de santos contadas assim, quase como quem conta histórias de heróis, a enaltecer as virtudes irrepreensíveis e as obras impressionantes do protagonista depois de se transformar de uma vida boêmia. Ainda nos escapa que a santidade é radicalmente diferente da heroicidade. A conversão não é um momento mágico. A conversão é uma vida toda, assumida por inteiro numa amizade. A conversão não é episódio, é caminho, é peregrinação. Não acaba mais. É um constante render de armas, um jogo de sedução em que só ganho se me perco nos braços do sedutor. A vida do Francisco Marto não foi mais do que um encontro só. Foi só este dia eterno de uma amizade única. Foi tudo, portanto. Olhar a vida do Francisco é perceber caminho de conversão. E a conversão, ensina ele, não é outra coisa do que deixar a vida ser preenchida até à última célula, até ao último poro, pela amizade do Deus belo e bom, a cada minuto, a cada batida do coração, a cada sussurro de alma. O Francisco ficou suspenso naquele encontro primaveril com o anjo que o conquistou para Deus. Dormiste esta noite? Perguntou ele à prima Lúcia no dia seguinte ao primeiro encontro com o anjo. Eu pensei sempre no anjo e no que seria que ele disse. É uma saudade que não deixa dormir. É a saudade que o vai desgarrar interiormente até ao leito da sua doença. Quando, já acamado e à espera do abraço final de Deus, Lúcia o visitava a caminho da escola, o Francisco diz-lhe estas palavras, incubadas em silêncio. Olha, vai à igreja e dá muitas saudades minhas a Jesus escondido. Do que eu tenho mais pena é de não poder já ir a estar uns bocados com Jesus escondido. É isto a peregrinação. Mesmo quando os músculos sucumbem ao peso da doença e não permitem que o olhar se estenda para lá do postigo do pequeno quarto, o coração peregrina horizontes de infinito até ao regaço do Deus escondido. Repito, é isto a peregrinação. O Francisco alimentava-se das saudades de Deus. Ao jeito daquelas mulheres do Evangelho em Sábado Santo, presas pelo romper do dia em que poderiam finalmente correr para o túmulo para testemunhar aquilo que já lá não está. Porquê? Porque vivem das saudades do túmulo vazio, das saudades do futuro de um Deus escondido, de um Deus silêncio, de um Deus minúsculo, que o mundo não pode reconhecer sem assumir a derrota das suas equações e previsibilidades. O Deus potência, o Altíssimo impassível, é ainda o fruto das minhas expectativas do que Deus deve ser. O Deus prostrado, minúsculo, é o escândalo evangélico. E é este escândalo que converte o Francisco a entregar-se àquela amizade. Diante deste Deus surpreendente, todos os tesouros e fortunas, todas as conquistas e impérios são
E é por isto que Francisco tem saudades. Vai à igreja e dá muitas saudades minhas a Jesus escondido. É o tom de um hino de Sábado Santo, que reza a paciência da esperança no tempo da espera. É o ritmo dos passos que se abeiram da ternura materna de Deus. É a prece de um desejo que é já satisfação, de uma busca que é descoberta, de um caminho que é chegada, de uma chegada que é ainda caminho. A peregrinação do Francisco começa, portanto, com o Deus prostrado, que lhe ensina que é prostrado que se caminha na fé, como o trigo que se verga para oferecer o seu espaço à pujança de vida nova. Não me deve, por isso, surpreender que o Francisco e as suas companheiras sentissem um peso no encontro com o anjo, um aniquilamento, estou a citar a irmã Lúcia na descrição que faz desse primeiro encontro com o anjo, um aniquilamento na divina presença que prostrava mesmo fisicamente. Porque o que é essencial assume a gravidade da vida toda. É o peso do que é decisivo. Comprometer a vida em Deus não é compatível com meios termos. A conversão não é a soma de argumentos ou a certeza de um ganho. É antes o assumir de uma amizade com uma pessoa que se conhece na relação. E esta bênção é um processo tão mais difícil do que os jogos matemáticos, a que tão frequentemente sou tentado a reduzir a fé no Cristo. Nesta relação de amizade não há estratégias pastorais eficazes, nem sucesso aparente. Não é uma questão de técnicas, de práticas ou de mecânicas, mas de espanto e de generosidade. Não se muda de vida como quem monta a engenharia de um motor, controlando todas as peças. Mas na medida em que me disponho a ser testemunha de uma relação, isto é, a viver esta amizade de forma definitiva, porque é uma relação que me define, então será o dinamismo da encarnação, será a prostração de Deus a ganhar forma no meu coração. E o Francisco foi, neste sentido, um menino prostrado. Eu disse que ia falar de 3 etapas. Este é o fim da primeira. Na verdade, esta resume toda a peregrinação, parece-me, do Francisco. Mas ela desdobra-se. E uma segunda etapa poderia chamar-se manter o ritmo da conversão. Não é o discurso que converte, mas o encontro. Sabe bem disto aquele povoado da Samaria que se chega a reconhecer o Mestre, não é já pelo que dele lhe falou a samaritana do poço, mas porque com ele se encontrou definitivamente. O encontro desarma. Nada assusta tanto como o encontro despido e sem rede com o desconhecido. Nada é tão frutífero como o encontro despido e sem rede com o desconhecido. O Francisco também sabe bem que não é o discurso que converte, mas o encontro. Na surdez do seu chamamento, ele que não ouvia as palavras da Senhora da Covadeiria como as suas companheiras, na surdez do seu chamamento é a beleza do encontro que o seduz. É esse abraço que ele não pode conter e do qual tem de dar testemunho, do qual não pode não dar testemunho. Mesmo se raramente e só a pedido falará ao mundo sobre o que viu e viveu. Ninguém falou tão pouco sobre as aparições de Fátima como Francisco Marto. O seu pai recorda, aliás, o quanto se impacientava ao Francisco com as perguntas sobre a aparência da Senhora da Azinheira. Diz o pai num dos testemunhos para o processo de beatificação: pormenores de feições não os tenho. Recordo-me de um dia ter ouvido ao Francisco, em resumo, respondendo a alguém que lhe pedia vários pormenores do vestuário da Senhora: olhe, não sei, ela até cegava. O
o testemunho do Francisco não se faz de palavras. Que palavras poderiam dizer aquele encontro com a prostração de Deus? Mas quando falham as palavras, fala a biografia. O Francisco não saberia dizer como é Deus. Aliás, a mãe conta, a propósito da muita vontade que o Francisco tinha de comungar, que ele ficou com pena, estou a citar, ficou com pena do senhor prior o mandar embora sem lhe dar a comunhão por ele ter errado um ponto do creio em Deus Padre. E ainda assim, mesmo não sabendo o credo de fio a pavio, o Francisco sabia o essencial, que Deus não se pode dizer, mesmo se não se pode deixar de dizer. E então como é que Francisco diz Deus? Na aventura da fé não há como viver a vida à metade. Ser testemunha é sempre caminhar no fio do abismo. Há risco, há incompreensão, é muito ténue a fronteira entre a coragem e a loucura. Mas a testemunha não sabe, não pode viver de outra forma. A prima Lúcia conta-nos que quando em agosto de 1917 o administrador de Ourém lhe disse que se não contava o segredo, o ia fritar em azeite, ela perguntou-lhe se tinha medo. Conta a Lúcia. Respondeu-me que não. Só se lembrou de que em breve estaria no céu junto de Nossa Senhora e de Nosso Senhor, de quem ele gostava tanto. Quando depois eu ia ser interrogada, fui conduzida à sala onde se encontravam o Francisco e a Jacinta. O Francisco correu para mim e perguntando-me se também eu ia ser frita em azeite, e perguntou-me se também eu ia ser frita em azeite. Respondendo-lhe eu que sim, ele disse: não faz mal. Dentro em pouco estaremos no céu e de lá com certeza vemos os nossos pais. Quando tudo parece desabar e se perde o chão, só aquele que habita o horizonte do céu se lembra de que em breve o céu será o seu tudo. Só aquele para quem o céu é já o seu tudo se recorda que o céu o vem abraçar em breve. Só aquele que se deixa hoje habitar pelo céu espera o céu como quem respira. E quando se respira o céu, não importa muito se a nossa história na terra se apaga no esconderijo, sem que o mundo pare para o notar. Não importa muito se os livros da história vão guardar o nosso nome ou os nossos textos, ou se acabamos os nossos dias anónimos num quarto escondido ou até a fritar em azeite. Importa apenas que o céu cresça em mim e eu diminua. Quando me perguntam o que devemos recordar do Francisco, quais foram os seus gestos heroicos, quais as obras que importa apresentar ao mundo como exemplo e desafio, fico em silêncio. Às vezes nós temos a tentação de achar que a medida da santidade, se encontra no peso das boas obras. Confundimos-nos. Confundimos-nos a achar que é nas luzes da ribalta que reside a medida certa da felicidade. Quantas vezes fazemos da vida um tiar complicado de cargos e de posições e de gestos e de aparências e de glórias e de dinâmicas de sucesso e de triunfo? Quantas vezes pretendemos vestir a máscara do herói que se salva a si mesmo e ao mundo todo através da sua força imprescindível? Enganamo-nos. Se há algo que a vida do Francisco nos ensina é que nos enganamos. A vida do Francisco diz-nos, como lê a entrada do livro do Eclesiastes: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. O Francisco não tem grandes feitos a apresentar. Ele não foi um herói. Ele não viveu a tirania da eficácia e da conquista. Na verdade, a história do Francisco não é sequer uma história sobre o Francisco. A história do Francisco é uma história sobre Deus. É a santidade simples de uma vida banal, profundamente cheia de Deus.
Quando me perguntam o que devemos recordar do Francisco, gosto de responder que devemos recordá-lo como um menino preenchido pelo excesso do céu. Vejo o Francisco centrado no que é essencial na vida. É um menino que compreende perfeitamente que a vida que tem lhe é dada para ser gasta numa relação que valha a pena. Que a vida não há de ser gasta em coisas menores. E é isso que ele faz, no recanto escuro da igreja paroquial, por detrás de um penedo ou de um arbusto em oração, ou no apagamento até ao extremo no leito da sua doença, que oferece para consolo de Deus e reparação das biografias feridas. Por isso, o Francisco há de ser recordado por nada mais do que o seu desejo de Deus, o seu desejo do Deus pequenino, que excede infinitamente o seu desejo. Não há que ter medo das palavras. Que Deus é minúsculo não é uma afirmação matemática, é uma afirmação vital. Só um Deus baixíssimo excede todas as previsões e expectativas. Finalmente, como última etapa, no fim, um céu de silêncio. Também o céu é silêncio. Descubro, quando, ao ler o livro da Revelação, tropeço nesta surpreendente passagem e leio-vos do livro do Apocalipse o primeiro versículo do 8º capítulo. Quando ele abriu o 7º selo, fez-se no céu um silêncio de cerca de meia hora. Alegra-me um céu de silêncio. É certamente nesta meia hora de eternidade que vive o Francisco Marto. Não sei se alguma vez o Francisco ouviu esta surpresa do livro do Apocalipse, mas ele sabia bem que a vida em Deus está empapada do silêncio com que se diz e vive o mistério. Porque descobriu o Deus prostrado em silêncio, porque em silêncio se converteu ao seu jeito e dele deu testemunho, mesmo se quase sem palavras, o Francisco deseja o silêncio do céu muito antes de o ter abraçado definitivamente. Ele fez a aprendizagem de Job, esse outro amigo de Deus do Antigo Testamento. Diante de todo o mistério da vida, de todo o drama do sofrimento, de todo o desejo de infinito, é o silêncio que eu sou chamado a habitar na fé. Assim também o Francisco. Quando os sentidos se renderam já ao espanto de Deus, quando o pensamento não tem recanto que não seja habitado por este lugar maior que é o próprio Deus, quando o coração esconde um tesouro que não sabe dizer, mesmo se não pode deixar de o dizer, aquilo que resta é apenas a difícil graça do silêncio. Recordo que no leito da agonia do Francisco, a sua prima Lúcia perguntou-lhe se ele queria mais alguma coisa. Ainda me comove a sua resposta. Faltou-lhe a voz ao responder, como que a sublinhar que a resposta estava dada por inteiro no seu silêncio. Disse apenas, com voz sumida, não. O Francisco ia morrer e não queria nada mais. Ele nunca quis nada mais. Tudo o que ele desejava estava ali a aproximar-se dele e a tocar o seu desejo do céu com uma força indelével. E esperou em silêncio. Às vezes, basta apenas descansar no silêncio em que habita Deus para se compreender que o vazio, o silêncio, o desconcerto, o desconsolo, o apagamento, a derrota, são ainda, no mistério da revelação,
Palavra de Deus. O grande silêncio do túmulo fechado em Sábado Santo diz-nos a esperança certa do cântico que o Francisco reza aos seus na hora da sua morte. Adeus, até ao céu. Adeus. Adeus, o que é de Deus. Definitivamente, o Francisco é o santo do silêncio de Deus. No final de uma peregrinação, fica o silêncio a recordar-me que o abraço definitivo desse que não se pode dizer nunca se encontra no céu. Mesmo se o céu transborda já e se faz vida na minha vida hoje. Diz-se que a vida do Francisco foi breve. Perdemos muito da vida em cálculos matemáticos que não sabem dizer dos sonhos e das esperanças, do sangue e das vísceras, da profundeza e das alturas da vida. A vida do Francisco não é breve, é eterna. E só porque é eterna, é breve, minúscula, como é minúsculo o Deus que ele deseja e que lhe preenche a sede num excesso que transborda. Se alguém perguntar quem foi este menino, Francisco Marto de Fátima, a resposta deverá ser encontrada no silêncio em que Deus fala e que fala de Deus. Estava certo o poeta que, a respeito de um outro Francisco, o pobre de Assis, dizia que, se quer conhecer um homem, é preciso buscar aquele para quem a sua vida está secretamente voltada. A vida deste menino apenas se compreende a partir daquele que é o interlocutor do seu silêncio. No fundo, a sua biografia é uma teologia. Na meia hora de eternidade em que vive Francisco no céu, num absoluto silêncio, imagino os diálogos entre o menino peregrino, prostrado, convertido e silencioso, e o Deus minúsculo. São palavras de silêncio que dizem a vida eterna. Ninguém fala menos do que Deus em nenhum tempo, em nenhum lugar, diz o poeta, agora feito cardeal. Na sua peregrinação interior, aquele que se fez breve, minúsculo, tal como o seu Deus, só diz com voz sumida: como é Deus? Que ao jeito do Francisco, a nossa peregrinação seja o constante e generoso testemunho de um silencioso espanto pela amizade de Deus. Muito obrigado. E na esperança que estes 30 minutos, com as palavras do Dr. Pedro Valinho sobre este silêncio interior, vos tenha permitido um pouco de encontro convosco mesmos, seguiremos com o júbilo deste encontro no grande órgão da Basílica de Nossa Senhora do Rosário, com António Mota, organista e professor na Universidade de Aveiro, que hoje nos dedicará um repertório de compositores e organistas da primeira metade do século XX, franceses, com especial incidência num compositor da sua eleição, Vierne. Convosco, António Mota.